Bom, eu vou iniciar a minha fala retomando a última entrevista que a Clarice Lispector deu em vídeo. Na famosa entrevista concedida a Júlio Lerner, Clarice Lispector afirma que quando se comunica com uma criança é fácil, por ser muito maternal. Mas comunicar-se com um adulto é difícil, porque equivale a comunicar-se com o mais secreto de si mesmo. Lerner questiona se o adulto é sempre solitário, ao que o autor responde que o adulto é triste e solitário. Lerner continua: e a criança? Clarice diz: a criança tem a fantasia solta. Esta fantasia solta infantil, enquanto possibilitadora de felicidade e companhia, alheia ao mundano e pertencente a uma atmosfera outra por sua constituição imaginativa, faz-se com contraponto à tristeza e solidão adulta, contraponto este que está em jogo em momentos da obra clariciana. A partir de Joana, protagonista de Perto do Coração Selvagem, romance de estreia da autora, é possível identificar uma galeria de personagens infantis singulares, cada qual com seu drama, que se apresenta ao longo da produção literária de Clarice. Uma leitura ampla da obra clariciana permite vislumbrar que alguns dos dramas vivenciados por estas crianças se circunscrevem no âmbito doméstico ou partem de uma relação familiar. Desde já, se percebe a existência de uma problemática nas relações familiares, as quais podem esboçar ou manifestar uma espécie de violência, modulando-se de acordo com a narrativa e concebendo cenas de mal-estar ou solidão que afetam o sujeito infantil literário. Nomeados neste estudo como embates, estes momentos se caracterizam pela presença de um conflito por meio de um encontro de alteridades, do par eu-outro, marcado por familiares, especificamente entre pais e filhos. Faz-se necessário mencionar que a escolha e a aplicação do termo embate se deram pelas acepções relacionadas a choque ou encontro de anseios contrários que promovam um abalo nos sujeitos envolvidos e, sobremaneira, no personagem infantil literário. A seleção do romance Perto do Coração Selvagem e dos contos Menino Bico de Pena e Come, Meu Filho, presentes na Infelicidade Clandestina, como corpos para esta apresentação, se justifica por constituir os capítulos iniciais de minha pesquisa e por demonstrar a presença temática mencionada em dois gêneros textuais distintos, o romance por um lado e o conto por outro, em dois períodos da produção literária clariciana, um no ano de estreia e outro em um período de maior amadurecimento. E, além disso, aproveito para adicionar que, para além de Perto do Coração Selvagem, Menino Bico de Pena, Como Meu Filho, tenho como meta analisar uma história de tanto amor, também presente em Infelicidade Clandestina, Começo de uma Fortuna, de Laços de Família, e Evolução de uma Miopia, de Legião Estrangeira, cada qual com sua singularidade temática tangente a este embate familiar. Partindo para a análise em si do texto, eu cito a Clarice na primeira frase a frase de abertura do romance. A máquina do papai batia tac-tac, tac-tac-tac. Assim inicia-se o romance Perto do Coração Selvagem, apresentando desde a primeira linha a personagem paterna em conexão com um dado maquinal. A obra é dividida em duas partes, em que se nota um singular arranjo temporal episódico no caminhar narrativo. Nela conta-se a história de Joana, alternando nos capítulos da primeira parte cenas da infância e cenas da fase adulta, e na segunda seguindo uma organização aparentemente cronológica desde episódios do presente adulto da personagem. Para os propósitos atuais, localiza-se o capítulo 1, intitulado O Pai, no qual é retratada a conturbada relação entre pai e filha e as consequências do embate aí presente. Como contraponto ao mundo maquinal paterno, Joana, com sua sensibilidade, poesias e brincadeiras, encontra-se em uma atmosfera alheia do cotidiano, possibilitada pela sua fantasia. Com o desgaste dos jogos, o tédio se apodera da menina, que tem que encontrar no pai direcionamento para sua próxima atividade, gerando um embate entre os dois por meio de diálogo. Abre aspas. Papai, o que eu faço? Vai estudar. Já estudei. Vai brincar. Já brinquei. Então não amole. Sendo este o primeiro momento de choque, a violência do pai de Joana se manifesta em um grau menor neste diálogo. Porém, depois de corruptos passos e brincadeiras com o ar, a menina repete a pergunta anterior ao pai, que é mais severa em sua resposta. Bata com a cabeça na parede. Conforme Irti Rosenbaum, professora da casa, o pai não se coloca como interlocutor para a filha,
O corte que se estabelece parece destituído de afetividade, esvaziando a interação de sua possibilidade formadora. Os entrechoques de anseios contrários, lúdico, por parte de Joana, e laboral, por parte do pai, encontram ápice na externalização de uma violência verbal paterna, marcada pelo desinteresse e pela impaciência. O resultado dessa agressividade é um afastamento de Joana, que não encontra no abraço do pai um afago, ausência afetiva similar a um bonde que não permite descanso. Abre aspas. Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer, até que se sente um pouco de medo e se dorme. A boca da máquina fechara como uma boca de velha, mas ia aquilo apertando seu coração como o barulho do bonde. Só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. Fecha aspas. Presente no romance pioneiro, o drama infantil expõe futuras produções de Clarice. Sabendo que, abre aspas, na maioria dos contos da autora, o episódio único que serve de núcleo à narrativa é um momento de tensão conflitiva e que, em certos contos, a tensão conflitiva se declara subitamente, estabelece uma ruptura do personagem com o mundo. Essas citações são do professor Benedito Nunes. É possível conceber os enredos de Menina Bico de Pena e de Come, Meu Filho, como recortes episódicos, cuja tensão conflitiva se presentifica de modo mais ou menos intensificado de acordo com a narrativa. Isso quer dizer o seguinte: pode estar mais presente ou menos presente de acordo com a singularidade de cada texto da Clarice. Menina Bico de Pena retrata a aventura de um menino intangível e de difícil apreensão pela narradora, que descobre a linguagem e o mundo ao seu redor. Abre aspas. Como jamais conheceu o menino? Fecha aspas. A colocação da dúvida na abertura do conto, que já instaura uma impossibilidade, se propaga no desenho da narradora, constituindo este personagem em singularidade temporal, quando a narradora diz: até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de atualidade, extrema atualidade que ele vive. Individual, quando ela também fala: para conhecê-lo, tem que esperar que ele se deteriore e só então ele estará ao meu alcance. A travessia do menino em direção à linguagem encontra ápice na produção oral de um fom-fom que parte do seu interior. A narradora diz: mas de repente se retece e escuta com o corpo todo, o coração batendo pesado na barriga. Fom-fom. Reconhece ele de repente num grito de vitória e terror. O menino acaba de reconhecer. Contudo, a mãe, sendo simultaneamente porto de refúgio de aconchego e elemento que deturpa o ambiente e o menino, interpreta a expressão do bebê como motivada por um elemento exterior, o automóvel, em que ela diz: isso mesmo, diz a mãe com orgulho, é Fom-Fom que passou agora pela rua. O choque entre interioridade e exterioridade permite a compreensão de um embate no momento em que o anseio materno se dirige a um elemento cuja qualidade técnica e maquinal deturpa o equilíbrio e atmosferas prévios, inundando o ambiente infantil, tão intangível e idílico até a enunciação. Reconhece-se que o bebê, por sua condição natural, não contraria o pensamento da mãe, e, portanto, não é apresentado narrativo uma cena intensa de debate, porque não pode contrariá-lo. Entretanto, nos meandros da interpretação que a mãe realiza do banho possível do bebê, encontra-se uma violência ainda que mínima, que promove a interconexão e a inundação dos mundos e dos elementos que os compõem, transformando a ingênua manifestação infantil de ordem interior em expectativa direcionada à realidade cotidiana e prática. Iniciada com o onomatopeico Fom-Fom, a linguagem se desenvolve a ponto de possibilitar a realização de questionamentos e perguntas das mais distintas naturezas, presente no conto Come, Meu Filho. Centrado em um episódio de almoço ou jantar, o conto retrata um diálogo entre mãe e filha, no qual Paulinho não encontra respaldo ou respostas nas sílabas da mãe. Composta apenas por falas, a constituição de Come, Meu Filho remeteria a um aspecto teatral que se entrelaça ao gênero narrativo, tomando o pressuposto de que, abre aspas, a pureza em matéria de literatura não é necessariamente um valor positivo, ademais não existe pureza de gênero em sentido absoluto, fecha aspas, é possível ler este conto a partir de alguns preceitos próprios do gênero dramático. Tal citação é do professor Anatol Rosenfeld. Para tanto, recorre-se ao conceito de diálogo, aspecto constituidor do texto e análise. Sendo o modo de os personagens se envolverem em tramas variadas, de se relacionarem e disporem de maneira compreensível uma ação complexa e profunda, como o Anatol Rosenfeld diz em seu texto, com estas palavras, o diálogo se comporta como meio de apresentação e contraposição de vontades que se entrechocam e se tensionam. O conto é por meio do diálogo que os personagens se relacionam, suporte de manifestação das concepções e vontades de cada um, categorizadas desde já como contrárias, em que os anseios da mãe se distanciam e contrariam o que o filho visa promover com seu discurso, dado que teria como condição a existência de um embate.
No entanto, apesar da realização formal, isto é, a disposição do ponto apenas em diálogos, a simetria presente no diálogo travado por Paulinho e sua mãe, pelos espaços de silenciamento, pela não realização plena da conversa e pela anulação da tensão constitutiva de um diálogo, revelaria e questionaria a existência de um embate. Isto é, enquanto o menino contraria algumas concepções e estruturas socialmente estabelecidas, em que ele diz, abre aspas, sempre que a gente olha, o céu nunca está em cima, nunca está embaixo, nunca está de lado. Ou, quando ele também diz, para você carne tem gosto de carne. A mãe se restringe a respostas curtas, de uma ou poucas palavras, que visam uma coesão gramatical. Quando ele menciona a questão, o prato em que ele está comendo, ele pergunta para ela se ela prefere prato chato ou prato mais fundo, ela responde, chato, raso, quer dizer. E depois, quando ele pronuncia equivocadamente uma palavra, ele diz irreal, ela corrige dizendo, se diz assim, irreal. E que cerceia a continuação do diálogo. Que as falas da mãe, depois desses breves momentos de correções gramaticais, são parece, aqui, às vezes, não, bem com poucas palavras e pouco significativas, dando um ritmo anticlimático ao conto e reduzindo toda a conversa a um desejo rotineiro. Não fala tanto, come, é o que a mãe fala. De certo modo, pode-se considerar que há um embate, uma vez que nos contos são respeitadas e verificadas algumas características do conceito de diálogo, e tem a dialética conversacional como produto de uma espécie de conflito, segundo Rosenfeld. Aqui sendo tratada pela contraposição de vontade de cada personagem, tendo em relação ao momento em que se encontra, uma revisão cotidiana, quanto em relação de uma personagem sobre a outra, ou seja, de filho para mãe, de mãe para filha, as expectativas de um para com o outro. Contudo, por outro lado, o cerceamento da fala e o tipo de respostas, ambas promovidas pela mãe, resulta na anulação do conflito sugerido por Rosenfeld, por não haver um entrechoque de ideias na, como ele diz, dialética de afirmação e réplica, embora o conto se valha desde o começo da estrutura típica de diálogo. Similar ao pai de Joana, a mãe de Paulinho também não pode ser considerada uma interlocutora do filho, e deixa o menino em um quase vazio comunicacional, preenchido apenas por suas intromissões pontuais e pouco significativas. Porém, uma das diferenças entre o pai de um e a mãe do outro é o modo como manifestam suas violências, estando no primeiro plano, portanto, mais incisiva no romance, e no conto em plano subjacente, mais velado. Como linha de intersecção entre Perto do Coração Selvagem, Menino a Bico de Pena e Come Meu Filho, pode-se supor que cada uma das personagens infantis apresentadas detém um grau de intangibilidade, e os adultos, por sua vez, um grau de praticidade, correspondendo aos anseios mundanos e sociais de modo pragmático. Entre Joana, o bebê e Paulinho, ronda uma atmosfera outra, alheia, em certa medida contrária ao movimento normalizado do cotidiano, que os insere em um espaço distinto ao comum. Joana atenta ao, abre aspas, grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer, fecha aspas, emerge-se um mundo de concepções, questionamentos, brincadeiras e poesias. O bebê é singular e intangível desde sua constituição, desde a narração da própria narradora. E Paulinho subverte preceitos científicos e culturalmente constituídos. Os pais, entretanto, por meio de suas atitudes cerceantes, estão imersos em uma lógica de trabalho rotina. O pai de Joana desempenha seu trabalho e não corresponde à angústia da filha. A mãe do bebê relaciona a primeira fala do menino com o elemento exterior e maquinal. E a mãe de Paulinho apenas deseja que seu filho se alimente, todos relacionados a um dado cotidiano rotineiro. Nos resta concordar com Clarice, por fim, quando diz que o adulto é triste e solitário, ao passo que a criança tem a fantasia, aspecto que a permite a tantas coisas, a tantas produções, inclusive a uma felicidade, mesmo que clandestina. É isso. Você tem 5 minutos. Não. É isso. Agora a gente vai ouvir a fala do Vitor Kenzo Kadawaki, intitulada Entre a Fé e a Descrença. Estudo sobre o sagrado, o profano e Clarice Lispector. Bom, boa tarde, eu sou o Vitor Kenzo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao professor Jaime Ginsburg pela orientação nesse processo.
e também ao CNPq pelo auxílio financeiro. Eu tenho realizado a pesquisa desde agosto de 2018 e tanto o nome da pesquisa quanto da apresentação é Intrafé Descrença, Estudo sobre o Sagrado e o Profano, em Clarice Lispector. Eu trabalho 3 textos, Mineirinho, a Crônica Mineirinho, publicada na coletânea Para Não Esquecer, de 1978, e os contos O Crime do Professor de Matemática, de Laços de Família, de 1960, e Perdoando Deus, de Felicidade Clandestina, publicado em 1971. Em primeiro lugar, é recorrente na obra da Clarice Lispector, de um modo geral, o tema da religiosidade. Então, só para pegar um panorama bem geral mesmo, desde o seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, de 1924, é possível já identificar uma relação entre a personagem e Deus. Então, abre aspas. Deus, vinde a mim, não para me salvar, a salvação estaria em mim, mas para abafar-me com a mão pesada. Fecha a citação. E também no seu último livro, A Hora da Estrela, publicado em 1977, a presença da religião já se expressa logo na primeira página, quando o narrador, Rodrigo Aciemi, começa a narrativa já com uma espécie de gênesis. Então, mas para a pesquisa, optou-se por estudar 3 textos de épocas distintas e de livros distintos também. Então, primeiramente, em Mineirinho, o que se tem é a narradora que se mostra como um representante de nós e vai relatar um acontecimento que a perturba. Trata-se da morte de um assassino que foi assassinado a 13 tiros por policiais. Trata-se de um relato verídico que aconteceu no dia 1º de maio de 1962. Curiosamente, como diz a professora Yudhishthir num texto, no Dia do Trabalhador. E algumas das manchetes nos jornais eu vou falar agora. Então, no Diário Carioca nós temos: Mineirinho morreu com oração e recorte no bolso. No Diário de Notícias, Mineirinho foi metralhado 13 vezes e atirado no mato. Povo afluiu para ver bandido morto. No Correio da Manhã, a cidade está em paz. E no Jornal do Brasil, Mineirinho tem 7 vidas. Trata-se então de uma narradora que vai relatar esse episódio que a perturbou, de modo que ela diz, abre aspas, há alguma coisa aqui, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, o terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Durante toda a crônica é possível evidenciar palavras como Deus, perdição, salvação, escuridão, entre todas as outras. Também, como afirma Yudhishthir Rosenbaum no texto A Ética na Literatura, até mesmo as repetições como a expressão meu erro já revela um paralelismo com a estrutura litúrgica. Nesse sentido, a relação entre a crônica e um discurso religioso se expressa tanto no nível lexical quanto sintático. No entanto, trata-se de um Deus fabricado, criado, abre citação, a imagem do que eu precisar para dormir tranquila, fecha citação. Assim, Deus aparece ligado à alienação dos cidadãos, aos sonsos essenciais, nas suas palavras. Outro aspecto importante são as imagens da casa e do terreno empregados pela narradora durante a crônica, que revelam, mais do que uma revolta, um estado de perda de estabilidade, que faz a sua casa estremecer. Ela então diz, para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Então, é possível identificar na crônica uma ideia de instabilidade sucedida a partir da morte do Facínora e que se traduz também em uma relação conturbada com Deus. Ela diz, a narradora, continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, fecha a citação. Ora, se ela espera ainda que Deus seja o Pai, significa que ele ainda não é no momento da enunciação.
A ideia, então, de que é preciso ser um sonso essencial para que a casa esteja organizada é muito presente. E depois do choque, há justamente essa desestabilização da sua casa e a tentativa de um contato com Deus não soluciona nada, não soluciona a sua inquietação, mas pelo contrário, está relacionado à alienação dos sonsos essenciais. Já no crime, o crime do professor de matemática, o que se observa no início da narrativa é a figura de um homem que atinge a colina mais alta, com um saco na mão. A princípio, a narrativa é narrada em terceira pessoa. As imagens religiosas já aparecem logo no segundo parágrafo, com a presença dos católicos e da igreja. Então ele está na colina mais alta e embaixo está a igreja e os católicos. Além disso, também é domingo, que é um dia religioso. E logo em seguida, o professor tira do saco um cachorro morto e desconhecido, ele cava um buraco e enterra o cachorro. O narrador então diz, o narrador em terceira pessoa: deu um suspiro fundo e um sorriso inocente de libertação. Sim, fizera tudo. Seu crime fora punido e ele estava livre. Fecha a citação. O que se sucede em seguida é o início de uma narração em primeira pessoa, de modo que o professor se põe a pensar em dificuldade no verdadeiro cão. O que fica evidente, então, nessa passagem, é que o professor abandonou o cachorro que ele possuía e enterrou um outro, desconhecido, em seu lugar. A narrativa, no final, volta a ser em terceira pessoa e a personagem, após o contato com seus pensamentos, desenterra o cão que havia colocado na cova, de modo que a citação renovara seu crime para sempre. Fecha a citação. Nesse sentido, a variação do ponto de vista observado no conto, ou seja, da terceira pessoa para a primeira pessoa e em seguida para a terceira pessoa, revela um aspecto que vai em contramão com uma estética totalizante e realista no sentido formal do termo. Outro aspecto a ser analisado nesse ponto é que, diferente de Mineirinho e Perdoando Deus, como eu vou falar mais adiante, a relação entre o narrador e Deus não é tão explícito. É possível ver as imagens, como os católicos, a igreja, é possível ver um paralelismo, mas não é tão nítido como em Perdoando Deus, por exemplo, que ela realmente questiona a figura de Deus mais explicitamente. O que se tem é a morte de um assassínio, de é uma vítima que reconcilia a comunidade. É um conceito de sacrifício presente em René Girard, no livro A Violência e o Sagrado, de forma que a licitação, o sacrifício põe fim às crises violentas das sociedades arcaicas e estabelece a ordem sacrificial destas sociedades. Fecha a citação. Então, a própria ideia de um sacrifício estaria relacionado a uma prática religiosa, e isso é evidenciado no ponto. No entanto, essa prática, o sacrifício, não soluciona também as inquietações do personagem, de modo que ele desenterra o cão e anda em direção ao seio de sua família. Por fim, em Perdoando Deus, a questão religiosa se apresenta logo no título. No entanto, mais do que isso, é possível observar a relação entre a narradora e Deus, que, no início, se apresenta positiva e harmoniosamente, de modo que a personagem se sente a mãe de Deus, que era a terra e o mundo. No entanto, a partir da presença do rato morto, esse contato se transforma e a narradora, em um estado de choque, passa a questioná-lo. Há então uma ruptura abrupta em relação a essa relação entre a narradora e Deus. A narradora diz: "E foi quando quase pisei num enorme rato morto." A citação. Nesse sentido, se no início da narrativa há uma forte repetição de palavras como carinho, mãe de Deus, reverência, depois desse contato com o rato, o que entra em jogo é o terror, o pânico e o medo. No último parágrafo, fica mais explícito essa dificuldade em estabelecer uma relação entre a narradora
e Deus. Então, a presença tanto de interrogações, da palavra talvez. Então, é possível observar que ela não consegue expressar em uma linguagem objetiva a sua experiência. De modo que, se antes ela sentia a mãe de Deus, sem pensar em nada, no final ela percebe que não pode, à citação, amar a um Deus só porque não me quero. Fecha citação. Nesse sentido, os 3 textos em questão se caracterizam pela presença de alusões à matéria religiosa. No entanto, é importante notar que elas não se inserem no texto de modo a aderir princípios ortodoxos. Pelo contrário, nota-se que os elementos religiosos são muitas vezes subvertidos, são trabalhados nesse processo literário. Não se trata, portanto, de emprego ortodoxo dos elementos religiosos. Então, segundo Antônio Cândido, em A Nova Narrativa, Clarice Lispector, em sua obra, a elaboração do texto que se torna, segundo ele, um elemento decisivo para a ficção atingir seu pleno efeito, de modo que é possível identificar na autora uma consciência em relação ao texto, não a partir de uma referencialidade, mas sim como objeto de construção de um mundo que existe e atua na medida em que é discurso literário. Assim, em Mineirinho, para exemplificar, não se trata somente de transpor o acontecimento da morte do Facínora no papel. Trata-se de trabalhar com um texto literariamente. Então, segundo Judith Rosenbaum, professora Judith Rosenbaum, há uma dupla face característica no modo como a narradora relata o caso do Facínora. Segundo ela, ainda que a temática seja explicitamente social, as reflexões do narrador extrapolam as contingências sociológicas. Fecha a citação. O que se observa, então, a partir da leitura da crônica não é apenas a formulação de uma denúncia social a partir da escrita, mas também o trabalho com procedimentos literários. Nesse sentido, nos 3 textos, tanto na crônica quanto nos 2 contos, há uma dificuldade em expressar por meio da linguagem essa experiência com Deus. Até mesmo no que diz respeito à linguagem não cartesiana, a linguagem não realista. E isso também se expressa numa dificuldade em estabelecer uma relação harmoniosa com Deus. Agora eu gostaria de falar um pouco de um livro que eu usei durante a pesquisa, que me ajudou muito, que foi o Sagrado e Profano, do Mircea Eliade. E durante todo o processo não todo, mas uma parte da pesquisa eu utilizei uma bibliografia de cunho antropológico. E nesse livro, especificamente, o autor marca muito a ideia de que houve uma dessacralização na realidade, na modernidade. Então, segundo ele, abre aspas, a religião é a solução exemplar de toda crise existencial, não apenas porque é indefinidamente repetível, mas também porque é considerada de origem transcendental e, portanto, valorizada enquanto revelação recebida de um outro mundo transhumano. Fecha aspas. No entanto, o que se nota não é a presença da religião como uma solução nos textos de Clarice. Houve, segundo ele, um processo de descralização da modernidade, de modo que o cosmos se torna opaco, inerte e não transmite nenhuma mensagem, não carrega nenhuma cifra. Segundo ele, a sensibilidade religiosa das populações urbanas encontra-se gravemente empobrecida. A liturgia cósmica, o mistério da participação da natureza no drama cristológico tornam-se inacessíveis. Nesse sentido, se nas comunidades primitivas, nos termos do Eliade, haveria uma tentativa de contato com o sagrado para trazer uma estabilidade, em Clarice Lispector, nesses textos analisados, isso não acontece. Essa tentativa de um contato com Deus, com o divino, com o transcendental, não carrega nenhum conforto.